18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você que está na sintonia certa, ligado aí na melhor programação de Manaus. Vamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, hein? Hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro, o ano é 2021. Juntos, Karime Leão, em mais uma edição aí. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bacana? Tudo bacana, Carlão. É isso aí, juntos em mais uma edição aqui do 18 horas até as 7 da noite. Muito obrigada pela sua companhia, você sintonizado aqui em 100,7. E aquele boa noite especial pra galera do aplicativo Mono e também pra galera que está nos acompanhando ao vivaço lá no Instagram, no @18horasnews. Oi, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, desta quarta-feira. O relatório da CPI da Covid diz que a responsabilidade de Wilson Lima vai além da compra superfaturada de ventiladores pulmonares durante a pandemia. Servidores públicos do estado repudiam reajuste que chamam de migalhas anunciado pelo governo Wilson Lima. O governo do Amazonas foi condenado a atender normas para a humanização do parto de prevenção da violência obstétrica. Você vai conferir também na edição de hoje a agenda do presidente Jair Bolsonaro em Manaus. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia. Você confere a partir de agora, hein? Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E olha, hoje o manauara amanheceu aí, infelizmente, pagando mais caro pela gasolina. O preço do litro da gasolina comum na maioria dos postos agora é de R$ 6,59, 30 centavos a mais que no dia anterior. Um reajuste, portanto, aí de quase 5%. Pois é, Carlão, e o aumento chega ao consumidor 2 dias depois da Petrobras reajustar os valores da gasolina em 7,4% e do diesel em 9,15% nas refinarias. O reajuste para o consumidor final ficou um pouco abaixo aqui em Manaus, como o Carlão já disse, menor que 5% no litro da gasolina. Olha, este foi aí o 11º reajuste do ano da gasolina e o 9º no diesel. A gasolina acumula alta de 73% e o diesel já acumula alta aí de 65%. E a repórter Júlia Gomes ouviu especialistas que apontou uma série de erros econômicos, políticos e sociais que juntamente com a pandemia, resultaram nessa elevação nos preços. Vamos conferir. Até a tarde desta quarta-feira, ainda era possível encontrar alguns postos de combustíveis vendendo o litro da gasolina pelo preço de R$ 6,29. Mas depois do anúncio de aumento do combustível no início da semana pela Petrobras, a gasolina já começa a ser vendida na capital pelo valor de R$ 6,59 nesta quarta-feira, uma alta de 30 centavos por litro. E que, é claro, mais uma vez vai refletir no bolso do consumidor. A reportagem do 18 Horas pediu para o economista Orígenes Martins fazer um levantamento baseado nos valores da gasolina praticados em Manaus entre janeiro a outubro deste ano. A conclusão, os motoristas pagam 50% a mais do custo de combustível do que pagavam em janeiro deste ano, considerando a variação da renda, questão inflacionária, aumento do petróleo internacional e o câmbio. Pagamos 50% a mais do custo de combustível do que pagávamos em janeiro de 2021. Por conta, primeiro, de uma crise mundial. Segundo, por conta de erros acumulados pelo menos há 25 anos no Brasil, onde se fez investimentos errados ou se gastou com investimentos que não foram feitos. Em janeiro deste ano, o litro da gasolina custava em Manaus o preço médio de R$ 4,80. Para encher um tanque de 60 litros de um carro de passeio, por exemplo, o motorista gastava em média R$ 88. Já em outubro, considerando o novo aumento, para encher o mesmo tanque do carro, com o litro da gasolina ao preço médio de R$ 6,59, o consumidor precisa desembolsar agora R$ 395,40, ou seja, R$ 107,40 a mais.
O especialista ainda apontou uma série de fatores que contribuíram para a alta dos preços dos combustíveis. Uma coisa não estoura numa economia pura e simplesmente de uma hora para outra. Ela é um acúmulo ou de erros ou de problemas. No caso do Brasil, nós tivemos um problema seríssimo da pandemia. E, infelizmente, isso foi reforçado por uma quantidade absurda de erros econômicos, políticos e sociais. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, quem cumpre agenda em Manaus é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele chegou ontem à noite, terça-feira, noite desta terça-feira. Participou com um jantar com o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e compareceu à formatura de policiais militares. Pois é, Carlão. E hoje de manhã ele participou de evento com líderes religiosos evangélicos. Essa é a 4ª visita de Bolsonaro como presidente a Manaus este ano. Vamos saber mais sobre a agenda do presidente aqui na cidade na reportagem de Hector Silva. A visita do presidente Jair Bolsonaro à cidade de Manaus continua com uma agenda com compromissos com evangélicos. Às 11 horas de hoje, o presidente teve um encontro no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona centro-sul de Manaus, com mais de 1.200 pastores em uma convenção organizada pelas Assembleias de Deus no Brasil e no Amazonas. Bolsonaro também jantou com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, na noite de ontem. Em outra ocasião, o prefeito já havia dito que seria um encontro importante para alinhar parcerias entre a prefeitura e a União. Amanhã eu janto com o presidente Bolsonaro aqui em Manaus. Existe a possibilidade de ele também aportar recursos. Como eu não tenho ainda essa certeza, eu não tenho expectativa diante daquilo que eu não possa corresponder. Mas existe a possibilidade que esses recursos virão. A segunda agenda cumprida hoje por Bolsonaro nesta quarta-feira em Manaus foi um almoço regional. O nome do local e quem participou deste almoço não foi revelado pela equipe organizadora. Já à noite, no auditório Canaã, no Japim, zona sul de Manaus, Bolsonaro vai participar de um culto solene na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a convite do pastor da igreja e deputado federal Silas Câmara. Aqui dia 27 às 19 horas, ele vai estar no auditório Canaã, na verdade às 18 horas, para uma entrevista. E às 19 horas participa da abertura da Convenção das Assembleias de Deus do Brasil. Vai vir prestigiar uma convenção nacional, não é uma convenção de Estado, é uma convenção nacional da Assembleia de Deus, um segmento ao qual o presidente tem compromisso com as pautas de costume, com as bandeiras que envolvem princípios de família, de vida, divinos, e até por conta dessa similaridade de pensamento e de pensamento que faz o presidente, ou fez o presidente sair de Brasília e vir até o Amazonas. Após o culto, o presidente retorna a Brasília. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, o relatório da CPI da Covid diz que a responsabilidade de Wilson Lima vai além da compra superfaturada de respiradores que não serviam para pacientes graves de Covid, como denunciou a Procuradoria-Geral da República. O documento, que inclui o pedido de indiciamento do governador do Amazonas pelas mortes por asfixia e outros crimes durante a pandemia, foi entregue hoje ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Integrantes da CPI também planejam viagem ao Amazonas para pedir a apuração dos fatos envolvendo agentes públicos aqui do estado. Vamos conferir os detalhes desta história agora na reportagem de Odiné Araújo. No item a responsabilidade do governador do Amazonas e do secretário de Estado de Saúde por atos relacionados ao enfrentamento da pandemia, o relatório da CPI da Covid, aprovado ontem, diz que as ações das autoridades estaduais e federais não se mostraram adequadas, tampouco tempestivas. O relatório diz ainda que, conforme apurado, foi editado o decreto estadual número 43.234, de 23 de dezembro de 2020, prevendo medidas restritivas
restritivas no período de festividades e a abertura de novos leitos de UTI, o qual, apesar do recrudescimento da pandemia, ou seja, maior intensidade, foi revogado. O governo estadual revogou essa norma sem o devido embasamento técnico-científico, cedendo às manifestações populares realizadas na capital do estado contra as medidas restritivas então impostas. O texto do relatório ressalta que é importante observar que estamos falando de um momento em que a adoção de medidas não farmacológicas, tais como o distanciamento e o isolamento social, já se mostravam eficazes e necessárias para conter o espalhamento dos casos da Covid-19. Além disso, o estado do Amazonas já havia vivenciado uma primeira onda de Covid, quando já se pôde perceber que o sistema de saúde estadual não teve capacidade de resposta suficiente. O relatório diz também que o governo estadual saiu em defesa do tratamento precoce, que, como se sabe, é composto por remédios ineficazes contra o novo coronavírus. O relatório diz ainda que o caos no sistema de saúde do Amazonas, portanto, era previsível, assim como as consequências da não adoção de medidas preventivas relacionadas ao controle de novos casos da doença e prescrição de tratamento precoce com remédios ineficazes, e que a assunção do risco da propagação do novo coronavírus no estado fez surgir indícios da prática de crime de epidemia com resultado de mortes por parte do governador Wilson Lima. Além disso, segundo o texto, tanto o governador como o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, deixaram sem qualquer justificativa plausível de praticar ato que lhes cabia, no caso, a aquisição tempestiva de oxigênio medicinal. Ambos tinham ciência da fragilidade do sistema de saúde amazonense e da possibilidade de desabastecimento e consequente colapso, mas se mantiveram inertes. Portanto, segundo o relatório, há indícios de que tenha ocorrido o crime de prevaricação. O relatório também pontua que, sobre a responsabilidade do governo federal na crise do Amazonas, já em abril de 2020, as autoridades federais foram informadas sobre a vulnerabilidade do estado por meio da recomendação do Ministério Público Federal. Na oportunidade, foi recomendado que o Ministério da Saúde promovesse ações de acompanhamento, auditoria e controle com vistas a melhorar o acesso à saúde no estado. Hoje o relatório foi enviado ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, disse em entrevista coletiva que integrantes da comissão virão ao Amazonas para pedir apuração dos fatos envolvendo agentes públicos do estado. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, hoje, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, recebeu o relatório final aprovado pela CPI da pandemia, que pede, inclusive, aí o indiciamento do governador Wilson Lima e do ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelo. Augusto Aras prometeu agilizar e avançar nas apurações. Como é que foi isso? Carlos Eduardo, boa noite. Explica pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos ouvem. Karime, para que os nossos amigos ouvintes entendam, é responsabilidade do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele que é a maior autoridade do Ministério Público Federal, decidir se vai ou não oferecer denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro, contra o governador Wilson Lima e outros agentes públicos com foro privilegiado e que estão citados no relatório final da CPI. No caso do governador Wilson Lima, caso Aras acolha os indiciamentos feitos pela CPI, a denúncia vai ser encaminhada ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, onde lá Wilson Lima já é réu, juntamente com o ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, pelos crimes de corrupção. O relatório também foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, que preside o inquérito das fake news e que tem o presidente da República como investigado. Como a CPI investigou a atuação de grupos que produziram fake news para difundir o tratamento precoce em detrimento das vacinas, o relatório vai ser entregue para ser somado ao inquérito do STF. Na PGR, Karime, foi um evento rápido, mas cheio de informações nas entrelinhas. De um lado, os senadores da CPI, liderados pelo senador Omar Aziz, que foram pressionar, de uma certa forma assim,
Augusto Aras, porque há um temor de que ele possa não dar continuidade às denúncias apresentadas pela comissão. E de outro tem Augusto Aras, que deixou claro, Karime, respondendo a sua pergunta, assegurou que vai atender ao pedido dos senadores e que ele respeita, sim, as instituições. Vamos ouvir o que disse Augusto Aras no encontro de hoje com os integrantes da CPI da Covid-19. Graças ao trabalho da CPI, nós já temos várias investigações em curso, temos já ações de improbidade em curso, temos denúncias também já ajuizadas, com afastamento de autoridades estaduais e municipais. De maneira que a chegada do material referente às autoridades com prerrogativa de foro certamente contribuirá para que a Procuradoria-Geral da República, com todos os seus membros, sob a nossa coordenação, possamos dar a agilidade necessária à apreciação dos fatos apurados por Vossas Excelências e dar a qualificação jurídica que porventura possamos encontrar e seja civil e penalmente e administrativamente puníveis. Aí a gente conferiu a fala de Augusto Aras, Procurador-Geral da República, na hora em que recebeu o relatório final da CPI do Senado, da CPI da Covid do Senado Federal. Carlos Eduardo. Karime, o evento de hoje foi um evento de cavalheiros, né? Um aperto de mãos para assegurar a continuidade dos trabalhos da CPI. Como eu sempre digo, Karime, vamos aguardar. Porque Aras é amigo pessoal do presidente da República e para evitar que ele fique mal nessa história, ele pode terceirizar o trabalho, ou seja, entregar para um procurador próximo a ele o relatório da CPI para que o trabalho possa ser investigado na velocidade dessa pessoa, ou seja, ele lava as mãos nesse sentido. Karime, Carlão? Sim. Certo. E nós temos aí mais um presidenciável, é isso, Carlos Eduardo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que assinou na manhã de hoje a ficha lá no PSD, como nós inclusive comentamos já. É mais um nome que surge para tentar ser a terceira via nessa corrida aí, a cadeira presidencial, Cadu. Isso, Carlão, vamos falar um pouco mais sobre isso. Hoje o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, oficializou o ingresso dele ao PSD, que é o partido do senador Omar Aziz e de Gilberto Kassab. Pacheco é do estado de Minas Gerais e tem uma carreira política irretocável. Ele tem 44 anos, é novo, e no primeiro mandato como deputado federal ele se tornou presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Em 2018 foi eleito senador e no ano passado foi eleito presidente do Senado. O ato de filiação ao PSD aconteceu aqui em Brasília, com a presença, claro, do senador Omar Aziz, que teceu vários elogios a Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é pré-candidato à presidência da República, Carlão, sendo uma das várias opções na terceira via política, mas isso pode mudar, viu? O PSD já é visto como aliado preferencial de Lula em 2022, ao lado do PSOL e do PSB. O PSOL ainda está analisando com calma essa possibilidade, porque quando recebeu essa informação da entrada na chapa ali de vice entre PT e PSD, não gerou uma boa repercussão dentro da cúpula do PSOL. Rodrigo Pacheco já é citado como possível candidato a vice na chapa do PT. Na cúpula do Partido dos Trabalhadores, é dado como certo o ingresso do PSD na chapa com Lula e, assim, reeditar a aliança Capital Trabalho de 2002, que levou Lula à presidência da República. Agora, Carlão, mudando de assunto bem rápido, a Câmara dos Deputados aprovou hoje à tarde o Vale Gás de Cozinha, agora chamado de Gás dos Brasileiros. Esse projeto garante um valor para ajudar as famílias pobres cadastradas no CAD Único a comprarem um gás de cozinha a botija de 13 quilos. O projeto havia sido aprovado no Senado, a gente falou aqui inclusive, com algumas alterações, por isso o Senado fez algumas alterações ao texto que veio da Câmara e o texto voltou para a Câmara, porque esse é o processo regimental. Se o Senado altera, a Câmara reanalisa o texto. E na Câmara foi mantido que a fonte principal de custeio do Vale Gás é a CID, que é o imposto que a gente paga quando abastece o carro. O projeto do Vale Gás vai para a sanção presidencial.
Já o Congresso Nacional promulgou hoje a emenda constitucional número 112, que aumenta em 1 ponto percentual os repasses de alguns tributos da União para os municípios, através do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. Esse projeto era muito esperado pelos prefeitos que estão enfrentando uma crise econômica por causa da pandemia, por isso agravada, né, pela pandemia. Esse valor adicional que começa a ser depositado no FPM a partir de 2022 vai dar um reforço no caixa na estimativa de 5 bilhões de reais aos municípios brasileiros, inclusive para Manaus e para as cidades do interior do Amazonas. A decisão de pautar essa proposta no plenário foi do deputado Marcelo Ramos, quando ele assumiu interinamente a presidência da Câmara. Falando em Marcelo Ramos, hoje ele se posicionou contra a PEC dos precatórios, que começa a ser apreciada hoje pelo plenário da Câmara. Inclusive, não tem acordo para esse projeto, por diversos fatores. Essa PEC, que apesar de abrir caminho para a criação do Auxílio Brasil, no valor de R$ 400 para 14 milhões de famílias, ele dificulta o pagamento de 60% do antigo Fundef aos professores. Eles esperavam receber esse valor adicional. O antigo Fundef ele acabou e ficou um valor guardado, um valor contingenciado. A Justiça determinou o descontingenciamento desse valor e pagaram aos professores. Eles aguardavam esse pagamento para o ano que vem, em 2022. E essa PEC pode frear esse pagamento que era tão esperado pela categoria dos professores. Vamos ouvir o que disse Marcelo Ramos sobre esse assunto. A PEC 23, PEC dos precatórios, para usar uma expressão do ministro Paulo Guedes, é um verdadeiro meteoro sobre a credibilidade fiscal e a segurança jurídica do nosso país. Ela é uma combinação bombástica entre fura-teto, pedalada fiscal, calote a credores e um verdadeiro assalto aos professores e demais trabalhadores do magistério do nosso país, na medida que parte dos precatórios são do Fundef, dos quais os professores têm direito a receber 60% na forma de abono, mas que pela PEC serão compensados com débitos dos estados ou parcelados em 10 vezes atualizados pela taxa básica de juros, o que significa que a 10ª parcela não vai valer nada. Na verdade, o governo federal, sem coragem para tomar as medidas duras e necessárias para abrir o espaço fiscal que garantisse o aumento do valor do Bolsa Família, procura um atalho, o atalho do populismo fiscal. E o atalho do populismo fiscal a gente sempre sabe para onde leva: para descontrole do câmbio, descontrole da inflação, descontrole dos juros e recessão. E esse foi o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, com duras críticas à PEC dos precatórios. Carlos Eduardo. Isso, Karime, porque esse projeto é o projeto do governo. O governo tem pressa para aprovar esse projeto, tanto para fins econômicos, principalmente para fins políticos, porque é um projeto que fura o teto de gastos, mas é um projeto que assegura mais dinheiro às famílias pobres, já com vista para as eleições de 2022. Não há acordo com relação a esse projeto, mas vamos aguardar que tudo pode mudar em 5 minutos na Câmara dos Deputados. Verdade. E para encerrar, Karime e Carlão, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei do deputado federal Capitão Alberto Neto, que reserva 10% das vagas oferecidas pelo Sistema Nacional de Emprego, Cine, a mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar. O objetivo desse projeto é estimular o ingresso dessas mulheres no mercado de trabalho. A medida vai ser inserida na Lei Maria da Penha, além de alterar também a Lei do Cine, para incluir a assistência às mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. Vamos ouvir o que disse o deputado Capitão Alberto Neto sobre esse projeto. Nós sabemos que uma das causas da mulher não sair da casa do agressor é a sua falta de independência financeira. Ela não está no mercado de trabalho. Então ela precisa sair o mais rápido possível para que ela não vá perder até a sua vida.
Tá aí, agora a gente acompanhou a fala do deputado Capitão Roberto Neto, né? Falando exatamente sobre esse projeto, que é um projeto que pretende amparar as mulheres vítimas de violência doméstica para que elas consigam ter um ingresso no mercado de trabalho muito importante. E que vai alterar, né, a Lei Maria da Penha e também as leis para o mercado de trabalho, os CINES, não? Isso, Caribe, porque esse projeto, por que eu destaquei que esse projeto é importante? Primeiro, porque ele atende essas mulheres, como o deputado Capitão Roberto Neto falou, que ele atende a essas mulheres que têm essa dependência financeira de seus maridos agressores, né? Porque por elas terem essa dependência, elas não conseguem ingressar no mercado de trabalho. A maioria dos casos, exato, Carlos Eduardo, na maioria dos casos, as mulheres não saem de casa porque são dependentes economicamente dos maridos, da maioria dos casos, dos agressores. E elas são até obrigadas a ser dependentes, né, Karine? Pelo próprio marido, inclusive. Daí elas não conseguem entrar porque elas ou nunca trabalharam ou realmente estão fora do mercado de trabalho há um tempo e são dependentes economicamente. Então é um projeto importantíssimo, sim, sem dúvida. E o Cine, ele tem um papel importante nesse processo. Além de ter cursos de qualificação, ele ajuda nesse ingresso no mercado de trabalho. É um projeto muito importante, por isso se destacou por esse ponto, mas também que esse projeto vem da bancada do Amazonas. É um projeto que passou pelo plenário e foi aprovado pela maioria. Isso que é muito importante. Esse projeto vai para o Senado e a gente espera realmente que ele passe no Senado e vá direto para a sanção presidencial. É uma boa. Volto com você, Karine e Carlão. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Valeu. Valeu, 6 horas e 26 minutos, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Enquanto o governo e prefeitura flexibilizam praticamente tudo na capital e no estado, a Covid-19 volta com tudo no município de Tabatinga. O comércio voltou a fechar e a prefeitura publicou novo decreto de restrição. Pois é, Carlão, olha, e o epidemiologista Jéssica Orellana, da Fiocruz Amazônia, já alertou para o perigo que começava a surgir lá na Tríplice Fronteira, com o aumento de casos do Covid em Benjamin Constant. Vamos conferir mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Odinei Araújo. Devido ao aumento rápido de casos da Covid-19 no município de Tabatinga, a prefeitura do município, na fronteira do Brasil com o Peru e a Colômbia, decretou pelos próximos 15 dias o fechamento de boates, casas de show e similares, permanecendo liberado o funcionamento de bares e eventos realizados em ambientes abertos. De acordo com o decreto, os clientes dos estabelecimentos liberados devem estar com a carteira de vacinação com, no mínimo, a comprovação da primeira dose de vacinação contra a Covid-19. O aumento de casos da Covid em Tabatinga foi confirmado pelo chefe de departamento da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas, Alexandro Melo, desde o dia 21 de outubro. De acordo com ele, foi confirmado um relaxamento nas medidas de proteção contra a doença naquele município. Então, a falta da exigência do uso da máscara, o não controle de pessoas nos estabelecimentos, né, não obedecendo à capacidade máxima nos locais. Então, uma série de medidas que são necessárias nesse momento, inclusive com protocolo. Então, foi solicitada uma intensificação vacinal nesse município, bem como uma testagem em massa. Na última sexta-feira, dia 22, o epidemiologista Jéssica Orellana, da Fiocruz Amazônia, informou que estava ocorrendo aumento de novos casos de Covid-19 em Benjamin Constant, também na Tríplice Fronteira, em função do relaxamento das medidas restritivas. Segundo ele, o município saiu de 0 casos da doença no início de outubro para 33 casos, registrados somente no dia 21, sem contar a grande subnotificação. Tivemos um aumento repentino no número de casos novos de Covid-19 na cidade de Benjamin Constant, né, com uma detecção de um cluster de casos, né, um agregado de casos em uma escola. Agora estamos tendo esse aumento também na cidade de Tabatinga, que é uma cidade vizinha, né, também situada na região do Alto Rio Solimões. Então, certamente nessa região do Amazonas nós estamos enfrentando, né, uma retomada do aumento do número de casos, né, contrariando o perfil do restante do estado. O epidemiologista disse que a situação no Alto Rio Solimões acende um alerta no restante do estado. Esse cenário pode se estender
para outras regiões que também estejam pouco protegidas, né, como é o caso da região do Alto Rio Solimões. Sem dúvida, é um alerta para todo o estado do Amazonas e para a população e principalmente tomadores de decisão que já estão planejando, inclusive, jogos de futebol com milhares de pessoas no mesmo ambiente, festas de Natal, Ano Novo e até Carnaval, né? A Secretaria de Saúde do Amazonas emitiu hoje um comunicado de risco aos municípios sobre a predominância da variante Delta no estado. Um estudo da Fiocruz Amazônia aponta que a variante passou a ser a mais frequente no Amazonas, responsável por 89% dos casos da Covid-19. Odneia Araújo para o 18 horas. Pois é, de acordo com as informações aí da Odneia, os casos da variante Delta dispararam aqui no estado e chegam a 97 no Amazonas. Daí a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas e a Fundação de Vigilância em Saúde emitiram nesta quarta-feira, hoje, esse comunicado de risco que a Odneia mencionou, notificando os municípios sobre a predominância no estado de 89% dos casos de Covid-19 pela variante Delta. Ou seja, Karime, é importante ainda nós tomarmos todos os cuidados, né, Karime? A prevenção ainda é obrigatória nesses casos de um modo geral. Exatamente, Carlão. Cuidado. Ou seja, aquela precaução, aquelas medidas sanitárias que a gente conhece, com o uso de máscara, evitar aglomeração, higienizar sempre as mãos e principalmente a vacina. A gente tem que estar em dia com a vacinação. Agora são 6 horas e 31 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E mais de 78% dos pacientes internados com Covid no Amazonas não tomaram nenhuma vacina contra a doença, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Pois é, tá aí de novo a importância da vacinação. Vou lembrar aqui da entrevista do epidemiologista da Fiocruz do Amazonas, Jéssica Orellana, aqui segunda-feira, conversando com a gente no programa 18 horas. Ele ressaltou que, segundo o Ministério da Saúde, a população tem que estar 95% vacinada para aí sim começar a ter algum tipo de relaxamento. Bom, o estado aqui, o Amazonas, tem atualmente mais de 504 mil pessoas que estão atrasadas para tomar a segunda dose do imunizante contra o coronavírus. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com o último boletim divulgado na terça-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 51 pessoas estão internadas por Covid-19 nas redes públicas e particular de Manaus, sendo 22 pacientes em unidade de terapia intensiva e 29 estão em leitos clínicos. Chama a atenção que dos 51 pacientes, 40 não tomaram nenhuma dose de vacina contra a Covid, o que representa 78,43% do total de internados. Além desses, 2 pessoas tomaram apenas uma dose do imunizante, estão com o esquema vacinal incompleto, o que representa 3,92% do total. E 9 estão com o esquema vacinal completo, com a primeira e segunda dose ou a dose única. Ainda segundo a Fundação de Vigilância em Saúde, 504.963 pessoas estão aptas a receber a segunda dose da vacina e não buscaram postos de vacinação para recebê-la no Amazonas, ou seja, estão atrasadas na segunda dose da vacina contra a Covid-19. Outras 62.920 pessoas da população contemplada de 12 anos de idade ou mais não tomaram a primeira dose ou a dose única da vacina no estado. Jackson Alagoas, gerente de produtos do Departamento de Vigilância Sanitária da Fundação de Vigilância em Saúde, lembra que a pandemia impôs à sociedade diversos momentos de intensa restrição e momentos de flexibilização, como o que vivemos atualmente, o que se deve pelo avanço da imunização da população, mas que para isso continuar é preciso que as pessoas procurem se imunizar. Por isso é importante, para que se mantenha esse processo num ritmo bem interessante para a sociedade, que as pessoas busquem a primeira dose, que as pessoas completem o seu esquema vacinal com a segunda dose ou que recebam a dose única dos imunizantes disponíveis no Programa Nacional de Imunização. Mas, além disso, é importante que ainda se mantenha algumas medidas
medidas de utilização de máscara, do distanciamento social e da higienização que nós já aprendemos durante esses últimos quase 2 anos. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 34 minutos e ainda hoje, hein, aqui no 18 horas, servidores públicos do estado repudiam um reajuste que chamam de migalhas, anunciado pelo governo do estado. Daqui a pouquinho essa informação para você, logo depois da playlist. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quarta-feira e também a madrugada de quinta-feira. Tempo e temperatura agora com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 96%. E a chuva continua aqui no estado do Amazonas, né, Carlão? Sim. Hoje amanheceu muita chuva, com uma chuva muito forte que causou diversos transtornos na cidade. E a previsão, Karime, é de que mais chuvas venham por aí. E quem explica pra gente mais sobre o clima é o repórter. E saiba mais sobre esse assunto com ele aí, olha. Hector Silva. A semana começou com um tempo bastante carregado sobre os estados do Amazonas e Roraima. Entre a segunda e esta terça-feira, vários municípios do Amazonas já passaram dos 100 milímetros de chuva. Com a persistência da chuva, vários bairros de Manaus ficaram alagados. A Defesa Civil do município registrou vários pedidos de emergência hoje. No Jorge Teixeira, na Zona Leste, casas ficaram parcialmente debaixo d'água. A mesma situação foi vivenciada pelos moradores da comunidade União da Vitória, no bairro Tarumançu, Zona Oeste de Manaus. Na Avenida Liberdade, do bairro Terra Nova, Zona Norte de Manaus, uma pessoa filmou o momento que um motorista se arriscou atravessando a via completamente inundada. A previsão do tempo para as próximas semanas é de muita chuva, que podem se intensificar ainda mais no final do ano. Segundo o meteorologista do CIPAM, Márcio II, o clima da Amazônia pode sofrer a influência do efeito climático Laninha. Então a tendência é que as chuvas venham a aumentar, né, até o final do ano. E, inclusive, há um indicativo de que possa estar operando também um sistema meteorológico chamado Laninha, né? Que para cá influencia aumentando ainda mais as chuvas, né? Ou seja, são esperadas chuvas, essas chuvas podem ser mais intensas se for confirmado até o final do ano, né? A formação da Laninha. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Olha, as águas do Rio Negro baixaram mais 7 centímetros de ontem para hoje. A cota agora, hein, do Rio Negro no Porto de Manaus é de 19 metros e 69 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e servidores públicos do estado repudiam um reajuste que chamam de migalhas, anunciado pelo governo do estado como se fosse o maior aumento da história. Na saúde, trabalhadores que esperavam reposição de 24% de perdas salariais se reúnem amanhã para decidir os rumos a tomar diante do aumento de apenas 8,9% para o ano que vem. Pois é, Carlão, e na educação, onde os trabalhadores esperavam pelo menos a reposição de 18,73% de perdas, o aumento foi de 9,19%. É também criticado, claro, uma vez que a categoria está há 2 anos com salários e promoções congelados. Vamos conferir mais detalhes a respeito desse assunto na reportagem de Odiné Araújo. Todo o estardalhaço feito pelo governador Wilson Lima ontem em torno de vários anúncios de valorização dos servidores públicos que faria às vésperas do dia deles não passou de proselitismo político na avaliação da categoria. Tão logo anunciou os percentuais de reposição salarial que só vão vigorar no ano que vem, algumas categorias se reuniram. Foi o caso dos trabalhadores da saúde. Todos os sindicatos que representam os servidores da área ficaram revoltados e disseram que os 8,9% de aumento é uma migalha e não consegue sequer repor as perdas de mais de 24% que a categoria acumula com datas bases atrasadas dos anos de 2016, 2017, 2020 e 2021, além da progressão e promoção paradas desde 2012, salário congelado há 2 anos e o sacrifício dos trabalhadores durante a pandemia. É o que diz a presidente do Sindsaúde, Cleidinir Francisca do Socorro. O trabalhador não está satisfeito,
ele não vai dar nada para o trabalhador da saúde esse ano, vai começar na folha de janeiro. O que o governo deu, 8,9 seco, e é porque as entidades sindicais foram para cima na sexta-feira passada. Por isso que estava previsto ele dar só 6,15. Nós fomos para cima, ele deixou seco e 8,9. Em nome de toda a classe trabalhadora, o Sindsaúde repudia esse tratamento do governo do estado para com os trabalhadores na área da saúde. Amanhã a categoria se reúne em Assembleia Geral às 4h em frente à Arena Amadeu Teixeira para decidir os rumos a tomarem diante do que chamam de desvalorização dos trabalhadores. Na ocasião, os servidores farão um ato de repúdio ao reajuste anunciado pelo governador Wilson Lima. Os trabalhadores da educação, que vão receber ano que vem 9,19% de aumento salarial, também ficaram indignados. Eles esperavam pelo menos 18,73% de perdas salariais. Para o professor Kleber Ferreira, do Sintean, esse anúncio não passou de uma antecipação da campanha eleitoral do governador Wilson Lima, que fez do momento um palanque político para anunciar medidas que são garantidas por lei aos trabalhadores. Inclusive, o anúncio de abono do Fundeb feito pelo governador é um anúncio que nós já colocamos essa questão. O abono só é pago quando o governador não utiliza, agora com a nova lei, 70% no mínimo no pagamento de profissionais. Quando ele diz que ele vai dar um grande aumento e um maior abono, na verdade ele está dizendo que deixou de utilizar o dinheiro que deveria ser utilizado no salário dos profissionais da educação. Entre os policiais civis, onde o reajuste para o ano que vem será de 7,34%, relativas às datas bases de 2019 e 2020 para o administrativo, alguns ficaram satisfeitos. É o caso dos investigadores e escrivães, que tiveram escalonamento de menos de 1%. Nem todos os trabalhadores da Polícia Civil, porém, tiveram aumento anunciado, segundo o presidente do Simpol, Jaime Lopes. E há outros cargos que ainda não foram atendidos, especificamente os peritos, comissários e delegados. Entretanto, na última reunião que nós tivemos com o governador na segunda-feira, embora não tenha gerado uma satisfação nesses cargos que por hora não foram contemplados, há um compromisso de nós apresentarmos um cronograma e, quiçá, ainda agora na segunda quinzena de novembro, termos um outro encontro para que possamos fazer o apontamento e o governo faça a alocação de recursos no próprio projeto da Lei Orçamentária Anual, que será votado ainda agora no mês de dezembro, exatamente para que essas outras classes, para que esses outros cargos especificamente sejam contemplados no exercício financeiro de 2022 a partir de janeiro. É bom lembrar que em julho de 2019 o próprio governador Wilson Lima congelou o reajuste salarial de todos os servidores do estado com o chamado pacote de maldades. Esses reajustes foram conquistados em 2018 e contemplavam as reposições salariais referentes aos governos anteriores. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O tenente-coronel da Polícia Militar, Juan Pablo Morrilhas, distribuiu nota relatando o abandono do governo do Amazonas na região fronteiriça com o Peru e Colômbia. Pois é, Carlão, ele relata graves problemas apresentados e enfrentados pelos policiais militares para atuarem na região, hoje comandada pelo narcotráfico. A jornalista Artemisa Gadelha está aqui nos estúdios da Mix, no programa 18 horas, e explica pra gente mais sobre esse assunto. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Pois é, Karime, ele foi exonerado do comando do 8º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Tabatinga, interior do Amazonas, distante de Manaus, aí em linha reta, 1.106 quilômetros. Município aí que faz fronteira com os países Colômbia e Peru. Coronel Juan Pablo Morrilhas ficou no comando 4 meses, pouquíssimo tempo para um cargo tão importante, apesar que não existe aí prazos para cargos de confiança. Segundo o coronel, de todos os locais onde ele já trabalhou, a região do Alto Solimões é de longe a mais carente, esquecida e abandonada de todo o estado do Amazonas. Ele relata ainda graves problemas enfrentados
pelos policiais militares para atuarem na região, hoje comandada pelo narcotráfico, na fronteira brasileira com 2 países produtores e exportadores de cocaína. Eu estive, inclusive, em 2019 em Tabatinga e é engraçado, porque você vai chegando ali no aeroporto e você vê um policial numa moto acompanhando a aeronave até você aterrissar no aeroporto. Por quê? Porque já tivemos aí vários casos em que esses pacotes com drogas são jogados próximos ao aeroporto. Por isso que a polícia acompanha na chegada dessas aeronaves. Olha, ele comentou ainda que nesse período de 4 meses, ele chegou a visitar e conhecer 7 municípios da região, que fazem parte da área do 8º Batalhão, além de algumas comunidades rurais, inclusive comunidades indígenas. Ele constatou diversos aspectos que envolvem as questões relacionadas à segurança pública e de defesa social na região. Relata também as péssimas condições de trabalho dos profissionais de segurança pública nestes municípios, o que não é novidade para a gente, não só nessa região, como praticamente em todos os municípios do estado do Amazonas. Em todo o interior, exatamente. Muitíssimo obrigada, Artemisa. Carlão. Bom, e a Defensoria Pública do Amazonas quer saber se as empresas locais vão oferecer verdadeiros descontos aos consumidores durante a semana promocional, que é a Black Friday, que acontece no mês de novembro, Karime Leão. Exatamente. O Núcleo de Defesa do Consumidor solicitou as listas dos produtos que vão ser colocados com desconto durante a Black Friday. O objetivo é analisar os preços aplicados antes e durante a promoção. A Defensoria solicitou ainda que os shoppings que orientem lojistas sobre medidas para a semana promocional de novembro. Mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. O Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Amazonas quer garantir que as promoções da Black Friday sejam de efetivos descontos nos preços dos produtos praticados no comércio local. Durante 2 dias, o núcleo se reuniu com representantes de redes de lojas varejistas, do Procon Amazonas e também das administrações dos shopping centers de Manaus. Das empresas, o Núcleo de Defesa do Consumidor solicitou as listas de produtos e preços aplicados em outubro e os itens que serão ofertados na semana promocional da Black Friday, com os novos preços e percentuais de desconto. Aos shopping centers da capital, a solicitação foi que procedam orientações aos lojistas para dar maior credibilidade às promoções, evitando fraudes e dando mais segurança aos consumidores nas compras. O intuito é disponibilizar as listas no site da Defensoria e de outros órgãos de controle, tornando as ações de promoção mais transparentes. O coordenador do núcleo, o defensor Cristiano Pinheiro, explicou que a ideia é consolidar a semana promocional como algo de credibilidade confiável aos consumidores. Que não haja nenhuma fraude, que não haja remarcação de preços, que não haja nenhuma artimanha capaz de ludibriar o consumidor. É preciso que a nossa economia seja retomada de forma eficaz e, para isso, a transparência é um princípio fundamental nessa relação entre comerciantes e consumidores. Dentre as orientações estão evitar a sobreposição de etiquetas de preço nos produtos, não realizar a remarcação de preços às vésperas da semana promocional, repassando falsos descontos aos consumidores, identificar os produtos em promoção e usar somente expressões claras para informar os valores dos descontos. O defensor Cristiano Pinheiro informou também que vai sugerir aos demais órgãos de controle do direito do consumidor a divulgação das listas para a semana promocional, além da criação de um selo de qualidade para as empresas que aderirem às medidas de transparência, como forma de atestar a confiabilidade. A confiança que o mercado tem que passar para o consumidor é fundamental para que essa iniciativa do comércio seja replicada todo ano e possa fazer parte do nosso calendário, gerando lucro, gerando riqueza e principalmente gerando um círculo virtuoso.
Durante a Black Friday, o Núcleo de Defesa do Consumidor e o Procon Amazonas vão realizar blitz de fiscalização no comércio e shoppings para verificar o cumprimento das leis de proteção ao consumidor. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o deputado Serafim Correia alerta que o estado do Amazonas estourou os gastos com o pessoal. E a jornalista Artemisa Gadelha volta aqui nos estúdios para conversar com a gente e explicar sobre essa situação. Boa noite, Artemisa. É isso mesmo? O estado já estourou esses gastos? Isso mesmo, Karime. Olha, só para você ter uma ideia, o teto máximo é de 49%. E o estado já ultrapassou isso com o pessoal, né, com um total de despesa com os servidores em 50,6%. Isso significa 8,9 bilhões no quadrimestre. Dados divulgados pela Cefaz, Secretaria de Fazenda. E como você falou, o deputado estadual Serafim Correia, do PSB, falou hoje na bancada da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas sobre esse assunto. E ele fala do risco do governo de engessar a própria gestão e o pior, a próxima gestão. E esse assunto veio à tona porque o governador Wilson Lima anunciou aí o reajuste dos servidores do estado, sendo que nesse momento não existe essa possibilidade de reajuste. Vamos ouvir então o deputado estadual Serafim Correia? Eu ponderei hoje da tribuna da Assembleia que o governo do estado atingiu a marca de 50,06 de gastos com pessoal, ou seja, de cada R$1.000 que ele gasta, R$502 são gastos com o pessoal. Isso leva à seguinte preocupação: o limite é 49%. E quando estoura o teto, quando vai além do teto máximo, passam a existir restrições em tomadas de empréstimo, em assinatura de convênios e tudo mais. Eu não tenho nada contra que se dê aumento ao funcionalismo, mas de outro lado o governo vai ter que saber de onde vai tirar o dinheiro, porque se ele não conseguir um aumento de arrecadação que seja pelo menos mais do que o dobro do valor que ele vai conceder, ele terá problemas muito sérios na governabilidade. Ouvimos então o deputado estadual Serafim Correia. E olha, o reajuste vai beneficiar 70 mil servidores, 500 milhões anuais na folha de pagamento do estado. Nós conversamos também com o economista Altamir Cordeiro. Segundo ele, o governo pode ser enquadrado na lei de responsabilidade fiscal. Ao invés de aumentar a despesa com o pessoal, o governo deveria reduzir despesas. Ele precisa conter gastos desnecessários, precisa fazer, na verdade, um estudo mais detalhado dessas despesas que estão acima dos limites. Só tem dois meios de o governo compensar isso: reduzir custos ou aumentar a receita. No momento, a receita não cobre essas despesas. O impacto do governo estar com despesas acima do limite da lei de responsabilidade fiscal impede dele receber convênios, repasses federais, assinatura de convênios, principalmente para investimento, tanto na saúde, na educação e na segurança. Precisamos acompanhar isso para ver como é que vai ser feito, porque isso tudo precisa passar pelo Poder Legislativo também. O Poder Legislativo é que vai dar o aval para que o governo possa implementar todas as medidas anunciadas pelo governador. Ouvimos então o economista Altamir Cordeiro. Acho que ninguém é contra aí o aumento, o reajuste dos servidores. Mas como o economista falou, é preciso primeiro o governo fazer aí um estudo, cortar gastos e aí sim pensar no reajuste. Exatamente. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, com suas informações. Agora 6h57. 18 horas. E agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e também no Brasil com Karime Leão.
E o Boletim Diário Covid-19 informa o diagnóstico de 36 novos casos da doença, totalizando para 427.613 o total de casos de Covid no estado do Amazonas. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 2 mortes, elevando para 13.767 o total de mortes no estado. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 21.700.000 casos confirmados para a Covid-19, com 606 mil mortes. Agora, 6h58, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A cada dia, os problemas na segurança pública na gestão do governador Wilson Lima vão se revelando ainda piores. As revelações públicas do tenente-coronel da Polícia Militar do Amazonas, Juan Morrillas, são gravíssimas. Como ex-comandante da instituição em Tabatinga, ele revelou o total abandono da segurança pública na região da tríplice fronteira do Brasil, Peru e Colômbia. Disse que em nenhum dos 7 municípios da região há infraestrutura para o trabalho dos policiais militares. As delegacias não têm plantão porque não têm policiais civis suficientes. Faltam viaturas e barcos para o trabalho dos agentes. As revelações se tornam ainda mais graves, pois os problemas ocorreram em uma região internacionalmente conhecida como de narcotráfico. A pergunta que fica na cabeça da população é: a quem interessa sucatear a polícia e o trabalho dos policiais exatamente em uma região tomada pelo crime organizado? O governo do estado precisa responder ou pode ser acusado de omissão. 18 horas. Karime, são 6h59. Exatamente. Uma boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Boa noite pra você e amanhã estamos de volta com você aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.